Você está fazendo coisas todos os dias que estão atrofiando o cérebro do seu filho. Não são coisas obviamente ruins. São hábitos que parecem inofensivos, que todo mundo faz, que você vê em todo lugar. Mas a neurociência descobriu algo assustador. Esses 7 hábitos reduzem o volume cerebral. E o pior, os efeitos são cumulativos. Quanto mais tempo seu filho fica exposto, maior o dano. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente quais são esses 7 hábitos perigosos, por que eles destroem o cérebro e, o mais importante, como reverter o dano que já foi feito. Porque não é tarde demais. O cérebro infantil tem uma capacidade incrível de se recuperar, se você agir agora. Se você quer proteger o desenvolvimento cerebral do seu filho, se inscreve no canal agora. Toda semana eu trago informações baseadas em neurociência, estudos de universidades como Harvard, Stanford e MIT e métodos que realmente funcionam. Não é mimimi, é ciência comprovada. Aperta no sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, vamos para o primeiro hábito perigoso. Hábito número 7. Excesso de atividades estruturadas. Parece contraditório, né? Atividades fazem bem para o cérebro, sim, mas excesso faz o oposto. Quando a criança tem a agenda lotada, natação segunda, inglês terça, futebol quarta, música quinta, ela nunca tem tempo livre. E tempo livre não é perda de tempo, é essencial para desenvolvimento cerebral. Por quê? Porque é no tédio, no tempo não estruturado, que o cérebro processa tudo o que aprendeu. É como o sono. Durante o sono, o cérebro consolida memórias. Durante o tédio, o cérebro organiza informações, cria conexões, desenvolve criatividade. Quando a criança pula de atividade em atividade sem pausa, o cérebro entra em modo de sobrecarga. O córtex pré-frontal, que é responsável por planejamento e controle emocional, não consegue processar tanta informação. E quando não processa, não aprende de verdade. A criança faz tudo, mas domina nada. Tem um estudo da Universidade de Stanford que acompanhou crianças com mais de 4 atividades extracurriculares por semana. Essas crianças tinham níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, 40% mais altos que crianças com 2 ou menos atividades. E cortisol alto na infância prejudica o hipocampo, que é onde memórias são formadas. Crianças estressadas têm hipocampo menor. E hipocampo menor significa pior memória, pior aprendizado, maior risco de ansiedade e depressão na adolescência. Outro efeito: essas crianças não desenvolvem iniciativa própria. Elas ficam dependentes de adultos dizendo o que fazer, porque nunca tiveram tempo para decidir sozinhas. Tempo livre ensina a criança a se entreter, a criar, a resolver o próprio tédio. E isso é uma habilidade essencial. Adultos que não sabem lidar com tédio têm maior risco de vícios, porque precisam de estímulo externo constante. Quantas atividades é o ideal? No máximo 2 por semana e pelo menos 2 horas por dia de tempo completamente livre, sem tela, sem atividade dirigida. Só a criança e a própria imaginação. Hábito número 6. Falta de sono adequado. E aqui não estou falando de dormir 5 horas. Estou falando de dormir menos do que o cérebro precisa, mesmo que seja só meia hora a menos. Crianças de 3 a 5 anos precisam de 10 a 13 horas de sono. De 6 a 12 anos precisam de 9 a 12 horas. E não, fim de semana não compensa. O cérebro precisa de rotina. Quando a criança dorme menos do que deveria, mesmo que meia hora, o cérebro não consegue completar todos os ciclos de sono. E cada ciclo tem uma função. No sono profundo, o cérebro limpa toxinas, literalmente. Existe um sistema chamado linfático que só funciona durante o sono profundo. Esse sistema remove proteínas tóxicas que se acumulam no cérebro durante o dia. Sem sono suficiente, essas toxinas ficam. E toxinas no cérebro prejudicam memória, atenção e aprendizado. No sono REM, que é quando a gente sonha, o cérebro consolida memórias e habilidades. Tudo que a criança aprendeu durante o dia é processado e armazenado durante o sono REM. Sem REM suficiente, o aprendizado não fixa. A criança estuda, mas não retém. Tem um estudo assustador da Universidade da Califórnia. Eles pegaram crianças de 8 anos
que dormiam menos de 9 horas por noite. Depois de 2 anos, essas crianças tinham um hipocampo 3% menor comparado a crianças que dormiam o suficiente. 3% parece pouco, mas não é. Hipocampo menor significa memória pior, dificuldade de aprendizado e maior risco de problemas emocionais. E tem mais, falta de sono crônica diminui, que crianças que dormem menos têm que ir até 7 pontos mais baixo. 7 pontos que poderiam ser recuperados simplesmente ajustando a hora de dormir. Como corrigir? Estabelece rotina de sono rígida, mesma hora todo dia, inclusive fim de semana. Sem tela 1 hora antes de dormir, porque a luz azul bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono. E quarto escuro e fresco. O cérebro dorme melhor em ambiente escuro e com temperatura entre 18 e 21 graus. Hábito número 5. Dieta rica em açúcar e alimentos processados. Açúcar não é só ruim para os dentes. É desastroso para o cérebro. Quando a criança come açúcar, a glicose no sangue dispara e, disparando, o pâncreas libera insulina para baixar. Isso cria um ciclo de pico e queda. Pico de energia, depois queda brusca. E o cérebro odeia isso. O cérebro precisa de energia constante, não de montanha-russa. Quando a glicose oscila muito, o hipocampo sofre. Estudos mostram que dieta rica em açúcar reduz BDNF, que é uma proteína essencial para a criação de novos neurônios. Sem BDNF suficiente, o cérebro para de crescer. Tem mais. Açúcar causa inflamação no cérebro. Inflamação crônica danifica neurônios e prejudica a comunicação entre eles. Crianças que comem muito açúcar têm pior desempenho em testes de memória e atenção. E alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, bolachas recheadas, refrigerantes, são ainda piores. Eles contêm aditivos químicos que interferem com neurotransmissores. Corantes artificiais, por exemplo, estão ligados à hiperatividade e déficit de atenção. Não é coincidência que tantas crianças hoje têm TDAH, parte disso é alimentação. Um estudo da Universidade de Oxford acompanhou crianças de 7 a 9 anos. Metade tinha dieta rica em alimentos processados. A outra metade comia comida de verdade, minimamente processada. Depois de 1 ano, as crianças que comiam comida de verdade tinham 4 pontos mais alto e melhor controle emocional. 4 pontos em 1 ano. Só mudando a alimentação. O que fazer? Reduz açúcar adicionado, nada de suco de caixinha, refrigerante, bala, chocolate ao leite todo dia. Guloseima vira exceção, não rotina. E troca processados por comida de verdade. Frutas, legumes, proteínas, gorduras boas, o cérebro agradece. Hábito número 4. Tempo excessivo de tela. E aqui vem a verdade que ninguém quer ouvir. Não existe tempo seguro de tela para menores de 2 anos. 0 é o ideal. E para crianças acima de 2 anos, o máximo é 1 hora por dia. 1 hora, não 2, não 3. 1. Por quê? Porque tela é passiva. O cérebro recebe informação, mas não interage, não processa ativamente. E cérebro que não trabalha, atrofia. Quando a criança assiste desenho, o córtex pré-frontal está praticamente desligado. É como se o cérebro estivesse no piloto automático. Não há tomada de decisão, não há resolução de problemas, não há criação. Mas o pior não é isso. O pior é o que tela faz com o sistema de recompensa. Toda vez que a criança vê algo novo na tela, cores piscando, sons, movimento rápido, o cérebro libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do prazer, e dopamina vicia. Quanto mais tela, mais o cérebro precisa de dopamina para se sentir bem. E atividades normais, como brincar com blocos, ler um livro, conversar, não liberam dopamina suficiente. Então a criança perde interesse, ela só quer tela, porque só tela dá aquele pico de dopamina. Tem um estudo devastador, publicado no Journal of the American Medical Association. Eles fizeram ressonância magnética em crianças de 3 a 5 anos que usavam tela mais de 2 horas por dia. Essas crianças tinham menos matéria branca no cérebro. Matéria branca é o que conecta diferentes áreas cerebrais. Menos matéria branca significa comunicação mais lenta entre regiões. Isso resulta em pior linguagem, pior atenção,
pior controle de impulsos. E o dano é estrutural. Não é só comportamental. O cérebro fisicamente muda. Outro estudo mostrou que cada hora adicional de tela por dia está associada a atraso de 6 meses no desenvolvimento da linguagem. 6 meses. Parar. Porque quando a criança está na tela, ela não está conversando, não está interagindo, não está ouvindo linguagem complexa de humanos reais. E linguagem se desenvolve através de interação, não de exposição passiva. O que fazer? Corta, drasticamente. Para menores de 2, 0 tela. Para maiores de 2, máximo 1 hora e que seja conteúdo de qualidade. Não YouTube Kids aleatório. E nunca durante refeições ou antes de dormir. Hábito número 3. Falta de exercício físico. Movimento não é só para o corpo, é essencial para o cérebro. Quando a criança corre, pula, escala, o corpo produz BDNF, que é a proteína que cria novos neurônios. Sem exercício, menos BDNF. Menos BDNF, menos crescimento cerebral. Simples assim. Exercício também aumenta fluxo sanguíneo para o cérebro. Mais sangue, mais oxigênio, melhor função cognitiva. Crianças que se exercitam têm melhor memória, melhor atenção e melhor desempenho acadêmico. Tem um estudo fascinante da Universidade de Illinois. Eles pegaram crianças sedentárias de 8 a 9 anos e colocaram metade em programa de exercícios por 1 hora, 5 vezes por semana. Depois de 9 meses, essas crianças tinham um hipocampo maior e melhor desempenho em testes de memória. O hipocampo cresceu fisicamente, só com o exercício. E tem mais, exercício reduz a ansiedade e melhora o humor, porque libera a endorfina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Crianças que se exercitam são mais calmas, mais focadas e mais felizes. Quanto ao exercício? Mínimo 1 hora por dia de atividade física moderada. A intensa não precisa ser esporte organizado. Pode ser correr no parque, brincar de pega-pega, andar de bicicleta. O que importa é o corpo se mover, o coração acelerar, a respiração aumentar, e quanto mais variado, melhor. Correr desenvolve resistência. Escalar desenvolve coordenação. Pular desenvolve equilíbrio. Cada movimento treina o cérebro de forma diferente. Hábito número 2. Ambiente estressante crônico. E aqui não estou falando de estresse pontual, estou falando de estresse constante. Casa onde pais brigam o tempo todo. Casa onde há cobrança excessiva, casa onde a criança vive com medo de errar. Esse tipo de estresse é tóxico para o cérebro. Quando a criança vive em ambiente estressante, o corpo libera cortisol constantemente, e cortisol em excesso danifica o hipocampo. Literalmente, encolhe. Crianças que crescem em ambientes muito estressantes têm hipocampo até 12% menor. E tem outro efeito. A amígdala, que é o centro do medo, fica hiperativa. Ela cresce, fica mais sensível. E a amígdala hiperativa significa que a criança reage a pequenos estresses como se fossem ameaças de vida. Ela entra em modo de luta ou fuga por coisas mínimas. Isso vira ansiedade crônica. E ansiedade crônica na infância prediz depressão na adolescência. O córtex pré-frontal também sofre. Em ambientes estressantes, ele não se desenvolve direito. E córtex pré-frontal subdesenvolvido significa pior controle de impulsos, pior tomada de decisão, maior risco de vícios. Tem um estudo longitudinal que acompanhou crianças de 0 a 5 anos. Crianças que cresceram em ambientes estressantes tinham, aos 15 anos, que médio 9 pontos mais baixo. 9 pontos, e o pior, o dano é difícil de reverter, porque aconteceu durante o período crítico de desenvolvimento. O que fazer? Se você está em relacionamento tóxico, procura ajuda. Se você cobra demais, relaxa. Se você grita todo dia, para. O bem-estar emocional da criança é mais importante que nota perfeita, que quarto arrumado, que obediência cega. Criança precisa de segurança emocional para o cérebro crescer saudável. E agora, o hábito número 1, o mais perigoso de todos, o que causa mais dano ao desenvolvimento cerebral. E esse hábito é falta de interação humana real. Conversa cara a cara, olho no olho.
sem tela no meio. Parece óbvio, mas está cada vez mais raro. Quantas vezes você está no mesmo ambiente que seu filho, mas cada um no próprio celular? Quantas vezes você responde ele sem olhar, só com meio ouvido? Isso está destruindo o cérebro dele. Por quê? Porque o cérebro humano evoluiu para aprender através de interação social. Quando a criança conversa com você, o cérebro dela acende inteiro. Ela precisa processar sua expressão facial, seu tom de voz, suas palavras e formular resposta. Isso exercita a linguagem, empatia, teoria da mente. Mas quando a interação é mediada por tela ou quando é superficial, o cérebro não trabalha da mesma forma. Tem um estudo do MIT que comparou crianças que conversavam 30 minutos por dia com os pais, sem distração, com crianças que tinham pouca interação. Depois de 2 anos, as crianças com mais interação tinham áreas de linguagem no cérebro significativamente mais desenvolvidas e vocabulário 50% maior. 50% só por conversar. E conversar não é você falar e a criança ouvir. É diálogo. Você pergunta, ela responde. Ela pergunta, você responde. Vai e volta. Outro estudo mostrou que a qualidade da interação nos primeiros 5 anos prediz que, aos 15 anos, mais do que nível socioeconômico, mais do que educação dos pais. Interação humana é o fator número 1. E falta de interação causa atraso em tudo. Linguagem, cognição, controle emocional, habilidades sociais, tudo. O que fazer? Desliga o celular. Por 30 minutos por dia, você está completamente presente. Sem telefone, sem TV, sem distração. Só você e seu filho, conversando, brincando, rindo. Esses 30 minutos valem mais que qualquer atividade. Cara, qualquer brinquedo educativo, qualquer aplicativo, porque você é o melhor estímulo que o cérebro do seu filho pode ter. Agora, a verdade, você provavelmente faz pelo menos 3 desses 7 hábitos. E tudo bem, porque você não sabia, mas agora sabe. E sabendo, você pode mudar. O cérebro infantil é incrivelmente plástico. Ele se recupera. Se você parar com esses hábitos hoje, o cérebro do seu filho vai começar a se curar. Novas conexões vão se formar, áreas que estavam subdesenvolvidas vão crescer. Não é tarde demais. Mas quanto mais tempo você espera, mais difícil fica. Então, escolhe 2 hábitos para mudar essa semana. Não tenta mudar tudo de uma vez. Isso só gera frustração. Escolhe 2. Talvez reduzir tela e aumentar sono, ou melhorar a alimentação e aumentar exercício. E vai implementando aos poucos. Em 3 meses, você vai ver diferença. Diferença no humor do seu filho. Diferença na capacidade de atenção. Diferença no comportamento, porque você não está só mudando hábitos, você está curando o cérebro dele. Se esse vídeo te abriu os olhos, compartilha com outros pais, porque tem muita criança sofrendo consequências de hábitos que os pais nem sabem que são perigosos. E se você quer mais conteúdo sobre como proteger o desenvolvimento cerebral do seu filho, se inscreve no canal, porque educar é responsabilidade. E responsabilidade exige informação. E agora você tem a informação. O que você vai fazer com ela depende de você.